A Guanambi TV está aqui para conversar com um jogador que foi da Seleção Brasileira, do Internacional de Porto Alegre e tantos outros clubes pelo país. Nós estamos aqui para falar com Jorge Luiz da Silva Brum, mais conhecido como Pinga, ex-zagueiro do Internacional e medalhista olímpico pela Seleção Brasileira na Olimpíada de 1984. Ele chegou ao Internacional aos 7 anos de idade e encerrou a sua carreira no Internacional depois de conquistar um título da Copa do Brasil em 92, inclusive sendo protagonista ao sofrer o pênalti convertido pelo seu companheiro de zaga, Célio Silva. Estamos aqui com o craque Pinga, hoje observador do Internacional. Pinga, prazer imenso, a Guanambi TV está falando com você. Fala pra gente aí um pouco dessa história que começou no Internacional aos 7 anos de idade. É um prazer estar conversando com vocês. A minha história começou aos 7 anos de idade, eu acompanhando o meu pai num jogo no antigo estádio do Internacional, que chamava Eucaliptos, e brincando com a bola ali, as pessoas me convidaram, e meus amigos também, para que a gente fosse fazer um teste lá no Inter. E eu aceitei, porque eu gostava muito de jogar futebol. E naquela semana ali a gente foi aprovado e começou a minha formação como jogador de futebol no Internacional. Com 18 anos eu já estreava no time principal. Fiquei dos 18 anos até os 29 jogando na categoria profissional do Internacional. Tive 3 participações em seleções brasileiras. Tive a oportunidade de representar o Internacional e o Brasil numa Olimpíada. Então, o Inter me proporcionou a chance de conhecer o país inteiro, algumas cidades mundiais. Então, eu só tenho a agradecer a esse clube que me deu essa oportunidade de me formar como jogador de futebol e ter uma experiência enorme aqui no nível de Brasil e internacional. Aprendeu muito ao jogar ao lado de Mauro Galvão e craques como o Célio Silva, e isso te deu muito embasamento hoje para ser um observador técnico internacional? A princípio foi a formação da base do Internacional que me deixou com essa experiência enorme. Mas com certeza eu aprendi muito com o Mauro Galvão, o André Luiz, Aloysio. Foram jogadores que eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, porque daquele grupo eu era mais novo. Tinha menos experiência do que eles, e olhando, observando, conversando, ouvindo muito treinadores, esses jogadores que já tinham uma certa experiência a mais do que eu conseguia aprender muita coisa. E dentro dessa convivência que a gente teve aí, quase 10 anos, eu tive a condição de aprender muita coisa e hoje estou colocando em prática essa experiência que eu tive, esse aprendizado que eu tive. A data 19 de julho de 87, o que ela representa para você? Fala pra gente o que essa data tem de importância na sua vida. Eu tive uma experiência negativa, né, no Grenal, decisivo do Campeonato Gaúcho. Aos 30 segundos de jogo, tive uma disputa, uma jogada com um atacante do Grêmio e infelizmente eu sofri uma lesão muito séria, no qual eu levei 2 anos para recuperar dessa lesão. Muitas pessoas achavam que eu não iria mais jogar futebol, mas eu tive um apoio muito grande do departamento médico do Inter, da presidência do Inter e principalmente da minha família. Nesse momento, nessa data muito difícil na minha vida, eu tive essa condição de ter essas pessoas ao meu lado me apoiando. Tanto é que eu voltei a jogar no Internacional, voltei a ser convocado para uma seleção brasileira e eu conseguia vencer toda essa fase negativa da minha vida que essa data marcou. Depois do ligamento rompido, você teve uma passagem pelo Ituano, que foi no ano de 91. Como é que foi esse alto e baixo? Você estava no Inter e aí você veio para um clube como o Ituano, que não tem a expressão nacional e mundial como o Inter. Isso fez parte da recuperação da minha lesão. O departamento profissional do Inter
achou por bem eu sair do clube, participar de uma competição no qual eu iria pegar a confiança que eu tinha perdido um pouco em função da gravidade da lesão. Eu participava muito de treinamentos, mas não participava de jogos nem de competições dentro do internacional. Então, o presidente, junto com o departamento de futebol profissional, achou por bem eu sair do clube por um período, participar de jogos, competições, para que eu readquirisse o ritmo de jogo, principalmente essa confiança. Então, eles acharam por bem me emprestar para o Ituano, um time do interior de São Paulo, que eu iria participar de uma competição bastante competitiva, boa, onde eu iria enfrentar jogadores diferentes, uma competição diferente, e graças a Deus deu certo. Eu fui emprestado para o Ituano, participei desse campeonato paulista e em seguida dessa minha participação aí houve interesse do Corinthians na minha conta. Então o Inter também me deu essa condição de eu sair, recuperar da minha lesão, participar de uma competição muito boa e depois, posteriormente, ir jogar num outro grande clube brasileiro. Como é que foi essa passagem sua pelo Corinthians nessa época, depois de ter brilhado pelo Ituano, voltado ao Internacional, ter sido campeão da Copa do Brasil? Como é que foi essa passagem sua pelo Corinthians? Para mim foi excelente, um outro grande clube brasileiro, um outro centro no qual existem grandes equipes. No Rio Grande do Sul, o Clássico Grenal, o jogo mais importante que tem em termos de Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Em São Paulo não, existem várias equipes grandes, vários clássicos, vários jogadores de alto nível, e para mim foi gratificante o Internacional ter me negociado com o Corinthians, um clube que me acolheu a minha família, me deixou bastante à vontade. Tive a condição de mais uma vez ser campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Esse clube me proporcionou momentos muito felizes juntamente com a minha família. Então eu só tenho a agradecer também essa minha participação de quase 3 anos, disputando campeonatos nacionais, Libertadores, Paulista, por essa grande equipe. A gente sabe que você hoje é observador técnico do Internacional. Você foi um dos descobridores de Fred, que hoje joga na Ucrânia, né? Como é que esse projeto do Internacional, pelo país afora, através dos seus consulados também, vem desenvolvendo esse projeto de observação técnica dos jogadores? A partir do momento que o presidente do clube observou que a reposição de jogadores era necessária e urgente dentro do clube, porque o clube ele forma os jogadores se destacam no cenário nacional, o clube não tem como segurar esse jogador, por necessidades financeiras. Então ele lança esse jogador no profissional, lança no cenário nacional, ele se destaca e ele é vendido. Então a gente tem a obrigação de sair, como eu saio pelo país inteiro, na captação de novos jogadores. Então a gente tem que chegar nas cidades, trabalhar sério, ter um critério muito rigoroso naquilo que a gente está fazendo, para que a gente leve o melhor. E esse melhor, futuramente, vai ser um profissional do Inter. O Internacional com certeza vai negociá-lo e vai chegar no objetivo maior, que é equilibrar sua condição financeira. Então, por isso que esse projeto do Internacional ele é muito importante, deu certo desde a presidência de Fernando Carvalho, que modificou muito o departamento amador do Internacional. Ele melhorou bastante a condição de campo, o alojamento, a alimentação e os profissionais que lá trabalham, e o resultado deu quase que imediato. O Internacional lançou vários jogadores, foi campeão de Libertadores, campeão mundial. Como você vê hoje o êxodo dos jogadores jovens hoje saindo para a Europa sem ter passado por grandes clubes brasileiros, sem ter a vivência
nesse futebol brasileiro? Como é que você observa essa saída prematura dos jogadores brasileiros? Infelizmente, o futebol brasileiro hoje ele não tem a condição de concorrer financeiramente com o futebol, principalmente europeu. Então, a condição financeira que o futebol dá para esses jovens jogadores, ele deslumbra qualquer um jogador jovem que tem essa condição de ser convidado a jogar na Europa. Ele vai saber que a sua condição financeira vai melhorar e principalmente a condição financeira da sua família. Então ele não dá muita importância àquele clube que o formou, que teve a paciência de captar esse jogador, levar para o clube, formar esse jogador, tornar esse jogador reconhecido mundialmente. Ele já não reconhece esse lado, ele prefere pensar muito na sua condição financeira. Dentro do Internacional a gente tem vários exemplos e no Brasil é pior ainda. O jogador sai prematuramente da sua equipe, visando um futuro melhor e um futebol melhor no exterior. Hoje, em 2015, você faz 10 anos como observador técnico do Inter. Tem mudado bastante o cenário de quando você assumiu para hoje, a qualidade do futebol quando você passa nas observações técnicas? Infelizmente, ela tem decaído muito essa condição técnica dos jogadores. Hoje está bem mais difícil deslocar de Porto Alegre, do Beira-Rio, para qualquer cidade do país e ter a facilidade de encontrar jovens talentos como tinha antigamente. A gente não sabe ainda, detectou ainda qual o maior motivo para essa diminuição de surgimento de novos talentos. Eu acredito que a violência no país, a preocupação dos pais com seus filhos, eles preferem ter seus filhos sob seu cuidado, sob seus olhares dentro de casa, do que essa criança estar na rua jogando. Então, onde ele tinha essa condição de desenvolver a técnica, de ser um jogador altamente habilidoso, e ele naturalmente, na brincadeira, ele ia desenvolvendo o que hoje é mais bonito no futebol, que é o drible, que é o gol bonito. Ele hoje, o espaço que ele tinha antigamente, ele não encontra mais. Então, um pai dá preferência de presentear um filho com um videogame, com um computador e ter essa tranquilidade, essa segurança desse filho estar dentro de casa, sob os cuidados deles, do que deixar esse filho sair para a rua e desenvolver essa habilidade natural que eles nascem. Então, o Guanambi TV acaba de encerrar por aqui mais uma participação com o craque Pinga. E Pinga, só para encerrar, tem alguma história assim de bastidor, história de vestiário engraçada para você contar assim para o telespectador da Guanambi TV? Como, inclusive, quando você encerrou a carreira no Serrano do Rio de Janeiro, acho que o pessoal prometeu dar as passagens aéreas para você e acabou nem dando, né? Foi uma história marcante, até hilária na sua passagem pelo futebol profissional? Esse foi uma de várias histórias que a gente tem, e aí eles, a partir do momento que eles me convidaram para jogar com eles, eu nunca tive essa experiência de jogar no Campeonato Carioca, aceitei, mais para sentir o clima de Campeonato Carioca, que é bem diferente do Campeonato Gaúcho, onde prevalece lá a habilidade, a técnica do jogador, e no Sul é mais a força. Então eu resolvi ir para lá, mas em todos os clubes que a gente participava, o clube pagava esse deslocamento, ida e volta. E chegando lá, no momento da dispensa de todos os jogadores, seu diretor lá, através da presidência, mandou que a gente se virasse. E aí, como que a gente vai se virar? Esperando a passagem que estava com eles, e ele não. Passagem, costume aqui do clube é esse. Nós só pagamos a passagem para você vir para cá, para voltar, você tem que se virar. Esse foi o craque Pinga, mais uma vez aqui para Guanambi TV. Papo descontraído, papo inteligente, papo bastante objetivo. Guanambi TV, a gente se liga com você.